em perseverança e esperança. Amém? Glória a Deus. Hoje vamos aprender um pouquinho dessas duas palavras. Vamos aprender a colocar em prática e vai ser uma bênção. Eu tenho certeza disso. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 10, no versículo 16 a 22. Mateus, no capítulo 10, do versículo 16 a 22. Amém? E meu irmão, se entregue ao Senhor. Não importa se você está só em casa, né? Mas se entregue, faça a sua parte. E a parte de Deus, Ele faz. Amém? E Ele está aí essa noite. E Ele vai te abençoar também. Em nome de Jesus, nós cremos que o Espírito Santo vai tocar a vida de muitas pessoas essa noite. Amém? Não é porque nós estamos aqui que acabou. Não, de forma alguma. A obra continua. Amém? E com mais intensidade ainda. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 10, versículo 16 a 22. Diz assim: ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Jesus falando, né? Por minha causa, preste bem atenção nesse versículo, por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito, a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai ao seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa. Mas o versículo mais importante, que é para essa mensagem, é: mas quem perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Meu irmão, eu não sei você, mas estamos vivendo em um mundo onde estamos sendo pressionados todos os dias a desistir, né? Nunca se houve no mundo uma pressão tão grande que estamos vivendo agora. Estamos vivendo uma pressão de diversas áreas da nossa vida, de diversas coisas que nós não estamos conseguindo dar conta. Está sendo demais para nós. E isso acaba nos pressionando a gente dizer: cansei, não consigo, eu vou desistir. Isso tem sido o natural de hoje. A gente não conseguir dar conta e acabar desistindo, né? E isso em diversas áreas da nossa vida, mas principalmente na área da vida espiritual. Estamos sendo tentados diariamente, bombardeados fortemente todos os dias, direto, do nosso acordar, ao levantar, ao dormir, estamos sendo atacados. E tudo para que a gente faça o quê? Pare na caminhada. Pare de fazer o que você está fazendo. Mas a gente sabe que esse não é o projeto de Deus. Não. A gente sabe que Deus tem um plano, tem uma caminhada para nós. E Ele tem um destino. E a gente vai aprender sobre isso essa noite. Glória a Deus. E consequentemente estamos vindo de um ano difícil, né? 2020 e ainda estamos continuando, né, em 2021, infelizmente, com a pandemia. Infelizmente. Estamos vindo de um ano decorrente de muitas lutas. Lutas de saúde, lutas financeiras, lutas emocionais, pessoas entrando em depressão, pessoas sendo com a sua saúde praticamente quase zero, né, sendo atacada. E não tem sido fácil. Não tem sido fácil todos os dias a gente acordar, a gente abrir uma página de notícias e você vê ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 mortes
de um dia só, e no outro dia da mesma forma. Várias pessoas estão morrendo, várias pessoas estão adoecendo mentalmente, pessoas que estão isoladas em casa, sem saber o que fazer, com a mente presa, e isso não tem sido fácil. Meu irmão, não é porque nós somos cristãos que nós somos homens e mulheres, né? Super-heróis, homens e mulheres, homens de ferro. Não, nós somos seres humanos, nós vivemos em um corpo carnal que sente dor, sim. É normal, nós vivemos nesse mundo e nós sentimos dor. Não é porque você aceitou a Jesus que você ganhou uma vacina contra problemas, que você tomou uma vacina que está agora, agora estou imune de problemas porque eu aceitei a Jesus. Mas Jesus nunca pregou isso. A gente sabe muito bem que justamente o caminho de Deus é um caminho estreito, não é um caminho fácil. Ele fala isso. Jesus explica para nós que existem dois caminhos, um caminho que leva ao inferno, que é o caminho largo, que é a porta larga, né? Mas que o fim é o lago de enxofre, né? O inferno. Mas existe também um outro caminho, um caminho que é apertado, que é difícil, mas é um caminho que leva a Deus, é um caminho que leva ao céu. E como eu falei, andar com Cristo, meu irmão, viver com Cristo não quer dizer que você está imune, você está separado para não enfrentar problemas. Pelo contrário, nós somos o povo, a geração que mais temos lutas, que mais temos problemas, porque nós temos um adversário. Esse adversário se chama Satanás, e ele nunca quer o nosso bem. Ele sempre quer. A gente sabe que Satanás veio para três coisas: para roubar, matar e destruir. Nada mais do que isso, apenas isso: matar, roubar e destruir. E tudo que ele quer é que você não continue, que você não prossiga, que você desista. É o sonho de Satanás para nossas vidas. Mas nós somos um povo, sim, que enfrenta problemas. Mas também o não cristão, ele não entende, e ele nunca vai entender que dentro de nós existe uma força sobrenatural. Uma força, uma convicção de que mesmo passando por problemas, nós sabemos que o final é certo, que o final, a vitória é garantida, que o final já está ganho. Porque nós temos Deus no coração. E Ele nos prometeu isso. Porque Ele venceu o mundo. Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, primeiro passo de hoje, que eu quero que a gente entenda, que muitos de nós às vezes não entendemos, é que nós vamos sim passar por problemas. Eu não estou dizendo que você vai esperar o problema chegar. Não, eu vou aguardar porque o Levi disse que nós vamos passar por problemas. Então eu estou aguardando o meu problema chegar. Eu não estou falando isso para você. Eu estou falando que é certo que as lutas vão vir, mas elas vão vir naturalmente. E nós temos que passar por ela. Nós temos que enfrentá-la. Pular se for preciso. Pular os obstáculos. Mas nós não podemos parar. Isso não. Mas a gente também não vai ficar doido esperando as lutas vir. Não, deixa ela vir. Mas que elas vêm, e nós precisamos entender isso, que lutas virão. Jesus disse que no mundo tereis aflição. Jesus falou isso, não foi o próprio Jesus. Meu filho, no mundo vocês vão sofrer, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também vamos vencer, porque nós vencemos junto com ele. Amém? Glória a Deus. E esse ano nós estamos tratando de um ano, quem não conhece, vai conhecer agora, mas quem já conhece, a nossa igreja está tratando este ano como tema perseverança, o ano da perseverança. E em um ano como perseverança, nós seremos tentados sim a desistir. Meu irmão, para você ter noção, essa semana que eu estava preparando a palavra, que eu estava estudando, eu fui pressionado de diversas áreas, que chegou a um ponto eu falei, meu Deus, para onde que eu vou? Porque é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar e nem por onde pensar. E na hora, o que vem ao pensamento? Desiste. Está pesado, né?
poxa, tá pesado, desiste um pouco. Desiste desses compromissos. Fica mais tranquilo, né? Mas não, nós estamos em um ano de perseverança e nós vamos perseverar em nome de Jesus. E talvez você chegou a 2021 e pessoas falaram: vixe, 2021, desiste, cara. Vai dar certo não, mano. Pandemia, não tem como nada dar certo na pandemia. Mas você hoje está aqui de pé. E eu tenho certeza que vai chegar no final de 2021 e todos verão os teus frutos. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Em nome de Jesus, a partir de hoje, nós vamos ter uma nova mente reformada, sabendo que nós vamos perseverar, que nós vamos continuar no caminho. Amém? Mas primeiro, nós precisamos organizar algumas coisas, né, na nossa mente. Primeiro eu quero explicar para vocês o significado de perseverança e esperança, né? Diz assim, pesquisei no dicionário: perseverança é uma característica ou particularidade de quem persevera, insiste, preste bem atenção, insiste e não desiste de uma coisa específica. Tem constância, qualidade de quem não desiste com facilidade, tem persistência. Amém? Glória a Deus. E temos também o significado de esperança, confiança de que algo bom acontecerá. Glória a Deus. Se você não está entendendo nada, continue nos assistindo. Eu tenho certeza que Deus vai esclarecer e nós vamos sair daqui sabendo isso e vamos colocar em prática em nome de Jesus. Mas pessoal, para ter perseverança é necessário um sentido, é necessário um propósito. Ninguém persevera à toa. Eu não luto à toa. Não, estou lutando aqui, mas não é para nada não. Eu estou lutando aqui, mas não sei qual destino eu vou tomar. Não, ninguém faz isso. Todos nós lutamos para conquistar algo. Nós queremos algo. E para que esse algo aconteça, é preciso a gente caminhar, é preciso a gente buscar, é preciso a gente querer alcançar. Não é verdade? E para nós, que somos do Evangelho de Jesus, nós temos um alvo, nós temos um objetivo a conseguir. Amém? E nós precisamos ter isso em nossa mente, que nós temos um alvo, nós temos algo a conquistar, nós temos algo a querer. Amém? E enquanto isso não tiver na sua mente, meu irmão, não vai adiantar de nada. Você tem que ter a plena convicção de que você tem um propósito nessa terra. E um propósito primordial, que é de chegar ao céu. Não é de chegar ao céu porque você tem medo do inferno, não, mas é porque você ama Jesus e você quer ser grato a Ele pelo que Ele fez por mim e por você lá na cruz. Quando era para eu morrer lá pelos meus pecados, Ele foi no meu lugar e disse: filho, joga no meu peito porque a bronca é comigo, para que hoje eu esteja aqui, para que hoje eu tivesse vida. Aleluia, glória a Deus. E o nosso destino é o céu, alcançar a salvação. Jesus, antes de partir dessa terra, Ele disse: vou preparar-lhe um lugar, e um dia eu vou voltar para buscar vocês. Olha o que diz aqui, um segundo ponto. A gente deve lembrar do que Jesus disse para nós. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, do versículo de 1 ao 3. Olha o que Jesus diz nesta passagem. João capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Acompanhe comigo aí. Acompanhe, irmão, participe do culto. Não fique de fora, não. Não fique só olhando, esperando a letra aparecer aí na sua tela. Mas participe. Glória a Deus. João capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Glória a Deus, nós temos uma promessa de Cristo. Ele foi embora dessa terra, beleza, mas Ele vai voltar um dia para nos buscar. Mas quando Ele foi também, Ele deixou o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então,
o que a gente tem que entender? A partir disso que Jesus diz, isso para nós temos que entender que a nossa vida aqui nessa terra, ela é passageira. Isso tudo um dia vai passar. Isso aqui é uma leve, momentânea parte da nossa vida. Mas que a nossa vida realmente, ela se encontra lá no céu. Nós estamos apenas de passagem. Ou seja, eu sei que está difícil, eu sei que não é fácil, mas tudo isso vai passar. E esse difícil e esse complicado vai gerar um resultado para nós lá no céu. Glória a Deus, aleluia. Dá um glória a Deus bem forte, meu irmão. Meu Deus do céu, aleluia, que palavra. E nesse caminho da perseverança que Jesus nos diz, é necessário que tenhamos algumas coisas. Nós já sabemos que nós temos um caminho a perseverar. E que esse caminho tem um propósito, que é de chegar ao céu, né? E que um dia Jesus vai nos voltar para nos buscar. Mas para poder trilhar nesse caminho, precisamos ter alguns aspectos da nossa vida para poder caminhar. Senão, meu irmão, se você não tiver estratégia, se você não tiver atitude, se você não tiver força e se você não tiver fé, meu irmão, eu não vou dizer impossível, mas que vai ser difícil caminhar, vai. Precisamos ter estratégia. O que é a estratégia? É um plano de ação projetado para atingir um objetivo, que é um propósito específico. Gente, quando nós elaboramos algo, fazemos algum planejamento, ninguém faz algum planejamento só para ficar no papel. Nós fazemos algum planejamento que era para agir, né? Poxa, eu vou planejar aqui e eu vou fazer assim, 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 vou chegar até aqui e vai dar tudo certo. Amém, glória a Deus. Isso é um planejamento, isso é uma estratégia. É você estudar, é você planejar para saber como você vai fazer. E nós precisamos fazer isso, ter estratégia na nossa caminhada. Não podemos deixar nossos planos, os nossos planejamentos apenas no papel. Por que vai adiantar? Gente, é igual a fé. Porque a Bíblia diz que a fé sem ações, ela é morta. Gente, de que serve uma coisa morta? De que serve um carro se não tem gasolina? De que serve? Um exemplo. Amém? Assim é a nossa vida. Precisamos ter esses aspectos. O segundo aspecto é atitude. Maneira de se comportar, agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. Ou seja, meu irmão, você toma um comportamento. A partir do momento que você tem uma estratégia, você adquire uma postura, um comportamento. Não adianta você fazer um planejamento, mas não seguir, você continua sendo a mesma pessoa. O seu planejamento não adiantou de nada. Você precisa ter a estratégia, você precisa ter uma atitude após o seu planejamento. Você precisa tomar uma postura para esse caminho que você vai trilhar. Amém? Logo em seguida nós temos o que? Força. Esse é um dos principais que precisamos ter. Não basta apenas ter planejamento, não basta apenas ter atitude, né? Meter a cara. Tem que ter força, porque nesse caminho, como eu falei, nós estamos tentados a desistir. E se não tiver força, meu irmão, se não tiver força, minha irmã, nós não iremos conseguir. Porque sim, as lutas virão. E se nós não estivermos fortes, vamos desistir no primeiro obstáculo. E o que é a força? O que tem grande vigor ou potência. Algo de que é muito forte. Bem redundante, mas é isso. Amém? Glória a Deus. E a fé, o último, né? É acreditar em coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Independente daquilo que vemos ou ouvimos. Planejamos, tomamos atitude, temos força. Não sabemos o resultado, talvez, que vai gerar no caminho que nós estamos trilhando, mas nós temos certeza que nós vamos conseguir chegar lá. Amém? Isso é a fé. Glória a Deus. Temos que ter todos esses aspectos convictos dentro de nós. Não dá para andar sem esta base. Meu irmão, por que eu digo isso? Em tudo da nossa vida a gente precisa planejar. E nessa vida da caminhada cristã também é preciso. Precisamos sim nos planejar. Precisamos sim ter força, ter fé e ter atitude. Tudo junto. Não adianta você ter tudo e faltar a fé.
Não adianta você ter tudo e faltar atitude, se você não ter aquela coragem. Os quatro precisam andar juntos. É um pilar. Se você tira uma casa, por exemplo, todos os pilares dela tem um estudo. Ele está aguentando algum peso, ele está sustentando a casa. Se você tira o que acontece? A casa cai, não é verdade? Mas nós temos vários exemplos na Bíblia. Tem vários exemplos de pessoas que tiveram caminhos difíceis, que passaram por tribulações, mas que venceram. E eu separei só três pessoas para citar como exemplo essa noite, muito conhecido. O primeiro dele é o grande José do Egito. Como pode, gente? Você já parou para imaginar como é que pode alguém passar por tantos processos, por tanta coisa difícil e não perder a visão e não desistir? Só um pouquinho para você ter uma ideia. José, rejeitado pelos irmãos, mesmo assim não parou. Vendido como escravo para mercadores como israelitas, mesmo assim não parou. Copeiro, mesmo assim não parou. Foi preso, mesmo assim não parou. Foi caluniado, enfim. Mas a gente sabe que a história de José termina como o rei do Egito. E desde pequeno o Senhor falava isso para ele. E José, nesse caminho, nessa trajetória, ele não perde a visão. Ele não perde o que o Senhor falou para ele, a promessa que Deus deu. Mesmo ele sendo maltratado, mesmo ele sendo ferido, mesmo ele sendo vendido, largado da sua família, ele não parou, ele continuou e ele conseguiu alcançar. E José foi grandemente abençoado, todos nós sabemos disso. Finaliza como governador do Egito. Gente, como entender esse processo? Agora vamos para Paulo. Aí Paulo quebra tudo. Paulo é para destruir tudo. Vamos começar com Paulo, abrindo em 2 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 24 a 27. Aí Paulo, meu irmão, Paulo é outros 500. Sente a pressão de Paulo. Abre aí, 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 24 a 27. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 27, diz assim, vamos lá. 2 Coríntios 11, capítulo 24 a 27, beleza. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus pátrios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigo nas cidades, nos desertos e em alto mar. E também em perigo causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos, canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas, e por aí vai. Paulo tem uma trajetória, meu irmão, incrível, que a gente não consegue entender. A gente acabou de ver um pouquinho do que Paulo passou, e olha, que não é fácil entender essa trajetória de Paulo. Passar por tudo isso, ser naufragado, participar do naufrágio, ser chicoteado, passar fome, passar nudez. Meu irmão, é tanta coisa, mas mesmo assim nós sabemos que Paulo não parou. E olha o que é mais louco, olha o que diz aqui em Atos, capítulo 20, versículo 18 a 24. Abre comigo aí, Atos capítulo 20, versículo 18 a 24. Olha o que diz aí. E que veja, mesmo assim, o propósito de Paulo é muito maior de qualquer coisa.
É muito maior. Veja aí. Quando eles chegaram, Paulo disse: vocês sabem como foi que passei todo esse tempo que estivemos juntos. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo isso para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente e nas casas. E disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém. Olha bem isso aqui que Paulo vai dizer. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo. O Espírito Santo mandou Paulo sem saber o que vai me acontecer lá. Paulo nem sabia o que ia acontecer lá, mas ele falou o seguinte: sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimento estão me aguardando, mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Não dá para entender. Paulo sabia que ia lá na frente, ia vir sofrimento, perseguições, ia vir lutas, mas ele falou: pouco importa, pouco importa. O que importa é que eu complete a caminhada, que eu prossiga até completar a carreira que Deus me deu. Não dá para entender. É muito forte. Já pensou se Deus falasse: e eis que esta noite usarei você como usei Paulo? E aí? Daria um pulo? Eita, Senhor! Não dá para entender. O cara sabia que para onde ele ia, ele não sabia nem o que ia acontecer lá, mas ele sabia de uma coisa: que bicho, problema e luta virão. Mas mesmo assim, o que ele diz? O importante é que eu complete a minha missão. Paulo tinha convicção do propósito. Paulo tinha convicção do que ele queria. Nada abalava Paulo, não era motivação, ele não precisava de estímulo, não precisava de plateia para: ei Paulo, vai, não. Paulo apenas sabia que tinha que completar o propósito dele, independente de qualquer coisa, independente se ele fosse preso, se ele fosse maltratado, se ele fosse chicoteado, mas ele queria, porque para isso era o mais importante. Pouco importava a vida dele, pouco importava o corpo dele, que importasse que cumprisse a missão que Deus deu. Trazendo para os dias de hoje, estamos fazendo isso. Estamos pouco se importando com as nossas vidas e se preocupando com as coisas de Deus, com as promessas de Deus para a nossa vida, ou nós estamos colocando a nossa vida em primeiro lugar? Não, o importante hoje é a minha vida, é a minha família. Beleza, é importante, mas o mais importante de tudo isso, meu irmão, é o que Deus destinou para você, é o que Deus predestinou para você. Isso é o mais importante, e nós precisamos entender isso, que propósito tem que ser seguido, o propósito de Deus tem que ser alcançado, independente de qualquer coisa, independente de pandemia, independente de coronavírus. Você não vai parar, nós não vamos parar, a caminhada estamos trilhando nela, mas nós vamos vencer, porque a vitória já está certa, a vitória já é garantida. Mas continue perseverando, porque ela vai chegar. Glória a Deus, aleluia. E o que nós aprendemos com Paulo? Paulo, ele abriu mão dos seus valores no passado. No presente, Paulo se via como um atleta. Paulo se comparava como um atleta que corre celeramente para a linha de chegada. Meu irmão, o que é mais importante para o atleta? Pouco importa da raia, pouco importa quem estava do seu lado, o importante é chegar à linha de chegada. E para o atleta o que importa é isso. A mesma vida era de Paulo. Pouco importava a vida, o que ele ia fazer, por onde ele ia andar, o que ia acontecer. O que importava para ele estava olhando sempre para onde? Para a linha de chegada. Ele sempre estava focado na linha de chegada. É nela que eu estou buscando, é nela que eu tenho que chegar. Mesmo que eu tenha que pular, mesmo que eu tenha que enfrentar obstáculos, é nela que eu vou chegar. E Paulo tinha convicção. Paulo não falava: talvez eu chegue, não, talvez eu vou conseguir, não, talvez
eu não sei se vai dar certo não. Paulo tinha convicção, mesmo se ele fosse morto, se ele fosse enfim, como já falei para vocês, mas Paulo tinha certeza de que ele ia conseguir. Era uma convicção, era um propósito inabalável, porque Paulo tinha convicção. E no futuro Paulo se apresentou como estrangeiro, cuja cidadania está no céu. Olha, lá no final que a gente vai ler, no final do culto, a gente vai ver uma palavra em Filipenses que Paulo diz, mas adiantando para vocês, Paulo, no final da sua carreira, ele se apresenta como estrangeiro. O que é estrangeiro, pessoal? É uma pessoa que não faz parte daquela cidade. E Paulo se comparava a isso, porque ele dizia que cuja cidadania dele estava no céu, de onde aguarda a segunda vinda de Cristo. Gente, eu imagino Paulo, acho que ele dormia pensando nisso. Paulo, ele acordava pensando nisso. Paulo, não, hoje eu vou tirar folga. Não, hoje eu vou tirar um tempinho para descansar, porque hoje eu estou muito cansadinho. Paulo não tinha isso. Paulo não tinha frescura. Paulo não tinha mimimi. O sol está quente. A caminhada é difícil, a caminhada é longa. Paulo não se importava com isso. Ele não competia para ganhar a cidadania. Assim também nós não corremos a carreira cristã para ganhar o céu, mas porque já somos cidadãos do céu. Não estamos aqui em competição uns com os outros não, meu irmão. Nós não estamos aqui lutando para quem vence mais, para quem ganha mais. Não, isso não é importante para nós. Isso não conta para nós. Na caminhada cristã, a nossa cidade é o céu. Mas nós não lutamos para ser melhor do que ninguém não, para ser melhor do que os outros não, meu irmão. Na caminhada cristã, precisamos sim ajudar quem precisa, precisamos ajudar quem está fraco na fé, precisamos estar mais presente na vida das pessoas que precisam de nós. Amém? Glória a Deus. E Paulo, lá na frente, a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto de olhar, ou não é apto para o reino de Deus. Por que isso? Paulo vai dizer em Filipenses que ele ia adiante esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Na caminhada cristã, da perseverança, o que passou, passou. Você não volta mais. Eu sempre digo o seguinte para mim e para você essa noite: esqueça tudo de bom e tudo de ruim que aconteceu no passado. Jogue fora. Foi bom, foi legal, foi show de bola, foi top das galáxias, mas passou. Tem que vir muito mais pela frente. Por que acontece quando a gente se prende ao passado? Uma vez eu fui temente a Deus, uma vez eu fui fiel a Deus lá no passado, mas hoje, e fica preso nisso, fica se lembrando daquilo que foi bom, mas peraí, não pode vir melhor? Fica se baseando naquilo que passou, mas calma, esquece, vai vir coisa melhor na frente. Aleluia. A gente falou duas pessoas, em José e Paulo, e agora vem Jesus. Aí ele, meu irmão, é só misericórdia. Tudo que ele fez, a flagelação e a coroa de espinhos, a caminhada até o Calvário, a crucificação, as horas na cruz, todas as lutas que ele passou, ele tinha um sentido. Era por mim e por você, e nada mais. Não era pelos bens materiais, não tinha outra coisa. Só estava em jogo na cabeça de Jesus que todo o sofrimento dele, todas as dificuldades, todas as perseguições, todas as tentações, era por um propósito, por nós. Glória a Deus. E diante dos exemplos que nós temos de Paulo, de José e de Jesus, eu quero citar algumas situações que têm feito muita gente parar na caminhada da perseverança. A primeira delas que eu anotei aqui é o desânimo. É a primeira de todas que eu tenho visto hoje, no mundo atual, o
desânimo tem feito parar muita gente. A maioria das pessoas que você pergunta hoje, que parou na caminhada, que parou na fé, o que ela fala? Estou desanimado. Estou desanimada. Estou desanimada porque o meu pastor, porque a minha mãe, porque o meu esposo, porque o meu irmão, porque não sei o quê. Eu te pergunto essa noite, até onde você vai levar esse desânimo? Até quando você vai alimentar esse desânimo? A gente acabou de ver o exemplo de Paulo, e devemos tomar para nossas vidas. Está na hora, irmão, a gente acordar, despertar, parar de mimimi, parar de frescurinha. Ah, porque o fulaninho não falou direitinho comigo. Ah, porque o fulano... Acabou. Chega. Estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo os últimos minutos praticamente aqui nessa terra. E o que você está falando? Estou desanimado e parou na fé. Meu irmão, quando chegar naquele grande dia em que o Senhor falar: irmão, meu filho, deixa eu ver tuas mãos, cadê os teus frutos? E aí? Não, Senhor, eu fiquei desanimado porque o Senhor viu que eu fui muito magoado, né? E aí o Senhor sabe, né? Não vai ter, meu irmão. Não vai ter. Segundo, pecado. O pecado tem feito muitas pessoas carregarem uma culpa dentro de si e que fez parar também na caminhada. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite. O Senhor levou toda a nossa dor, todos os nossos pecados lá na cruz. Ele já levou. Se você pecou, meu irmão, se arrependa hoje para Jesus, mas volte para a caminhada, porque o Senhor está te esperando. E essa caminhada você tem que continuar, você não pode parar. O desânimo não pode fazer você parar, o pecado não pode fazer você parar, você tem que continuar. Aleluia. Terceiro, meu irmão, esse aqui é grande também, as comparações. Ah, eu luto, mas o Senhor não está me abençoando. O fulano que eu nem vejo lutando, tem mais coisa do que eu. Fulano tem casa, fulano tem carro, fulano tem iPhone, fulano tem Zenfone, fulano tem iPad e não sei o quê. E por que eu não estou ganhando? E por que eu não estou prosseguindo? Por que não está dando certo? É o diabo da comparação que o inimigo coloca na nossa mente e nós alimentamos ela. A gente tem que parar com esse problema, parar com essa frescura também, de se comparar com os outros. Meu irmão, cada um tem a sua caminhada. Se você não sabe, a salvação é individual. Ninguém vai carregar ninguém nos pés, pelas mãos. Não, cada um tem que trilhar, cada um tem que caminhar. Mas cada um Deus tem a sua forma de trabalhar. Se não chegou o seu tempo ainda, calma que vai chegar. Mas não pare, não desista. Quarto, as lutas, essas também têm feito muito de nós pararmos. Por quê? Aqueles aspectos que a gente falou: a estratégia, a atitude, a força e a fé. Nós temos andado com ela. Aí as lutas estão vindo, os problemas estão vindo, porque eles vão vir, que você já tem a consciência disso, que os problemas eles vão chegar até você. Mas esses problemas não podem fazer você parar. Você tem que continuar fiel, você tem que continuar se mantendo de pé. Mas Levi, tu não sabe o tamanho da minha luta. E sim, o tamanho de Deus. A gente tem visto muitas pessoas com medo de Satanás, com medo de demônio. E se eu te falar que a nossa luta, meu irmão, é contra esses capeta mesmo. Ai, o demônio. E se eu te falar que é contra ele que nós temos que lutar, contra esses poderes, essas potestades do inferno. Então, meu irmão, está na hora de a gente se apegar com Deus, criar força, tomar atitude, se levantar e dizer: capeta, acabou com a palhaçada, eu não vou cair mais nessas frescuras. Eu vou passar por cima porque Deus está comigo, Deus vai me dar força, Deus vai me sustentar, porque Ele já falou que eu já venci. E aí você faz a sua parte. Aquilo que é possível para você, você faz. E aquilo que é impossível, que você não vê solução, Ele entra na solução. Ele sim pode
fazer todas as coisas, porque para Deus nada é impossível. E Jesus também diz que tudo é possível para quem tem fé. Glória a Deus. As inseguranças, meu irmão, que tem de gente hoje segura de si mesmo, gente com corpo perfeito, inteligente, não tem defeito nenhum, é mais perfeito que não sei o que, e não se vê capaz de fazer as coisas para Deus. A pessoa, meu irmão, estuda em Harvard, não sei se fala assim, se é faculdade, mas a pessoa estuda em Harvard e quando chega na igreja, ai meu Deus, eu não tenho coragem, eu não consigo, eu não posso. Ei, calma aí, cadê a segurança? Confie, você vai conseguir. É claro que nem tudo vai dar certo, vai chegar uma hora que você vai tropeçar, você vai cair talvez, você vai passar por um obstáculo, mas você não vai parar. São esses obstáculos que estão treinando você. É aquela música que diz, vou passando pela prova, e lá ele diz uma vez assim, Lázaro, que é no deserto que é a escola do Senhor. Olha onde você aprende, é nas lutas. São nelas que você amadurece, são nelas que você cresce, e são nelas que você cria força. E Satanás acorda já com medo de manhã. Meu Deus, quem é esse homem de branco? E vemos também a falta de entrega. Pessoal, não adianta nada se a gente fizer tudo e não entregar para Deus a nossa vida. Não adianta nada a gente caminhar, lutar e fazer tudo, mas se a gente não chegar, Senhor, toma a minha vida em tuas mãos, eu dependo de Ti, eu preciso de Você, porque eu sozinho não consigo, mas com Você, Senhor, com Você, eu vou muito além daquilo que eu posso imaginar. E Deus tem esses planos. E para finalizar, perto da conclusão, agora eu quero dizer uma coisa para você, que vai fechar com chave de ouro, amém? 3 coisinhas que você deve saber. Em primeiro lugar, de quem é a luta? De quem é a luta? Em primeiro lugar, meu irmão, a luta não é nossa, parceiro. Não é você que é o dono da luta, não é você quem comanda a luta. A luta é de Deus, meu parceiro, a guerra é de Deus. Somos apenas instrumentos, somos apenas servos, somos apenas guerreiros, mas quem é o comandante, parceiro? É Deus lá no céu e com você. É Ele quem manda, parceiro, e se Ele falou, está falado, e não importa se vai levantar o maior capeta do inferno, Ele com um sopro destrói tudo. Porque Deus é poderoso, meu irmão. Glória a Deus. Segundo, a luta não é nossa. Segundo, Jesus está conosco. Calma, meu irmão, calma. Não se desespere. Calma, você não está só. O comandante, o papai, está com a gente, meu irmão. E com ele, parceiro, a bronca é grande. E com ele, meu irmão, ai daquele que se levanta, parceiro. Terceiro e final, a luta não é nossa, Jesus está com você. E terceiro, vai valer a pena. Tudo que nós estamos passando vai valer a pena. Eu vou repetir, vai valer a pena. Todo esforço, todo trabalho, toda entrega, todas as lágrimas, as angústias, as lutas que nós vamos passar, vai valer a pena. Vai valer a pena, porque a vitória já está ganha. A vitória já está certa. Não tem esse negócio de não, talvez nós vamos ganhar. Não tem 0,0 de porcentagem disso. É 100% de certeza de que a luta já está certa, porque o Senhor falou que a vitória já está garantida. Conclusão: a perseverança é a chave para uma vida firme com Jesus. Ter perseverança significa persistir em seguir Jesus, mesmo enfrentando muitas dificuldades. Perseverar, para fechar com chave de ouro, é não desistir. Perseverar, meu irmão, não quer dizer que você é o perfeito, que você é o topzinho, a topzinha. Não. Perseverar é que mesmo nas dificuldades, você não desiste, você não para na caminhada, você não se deixa abalar. Aprenda a aceitar as circunstâncias, tenha consciência disso, em que você se encontra.
Aprenda a aceitar as circunstâncias em que você se encontra. E isso ajudará a enfrentar melhor as provações. Para um cristão ter esperança, agora a palavra esperança, a gente falou muito perseverança, mas agora chave de ouro. Para um cristão ter esperança é saber que apesar das dificuldades que o cristão enfrenta nesta vida, é que o melhor de Deus ainda está por vir. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: o que você está vivendo hoje não chega nem perto do melhor que Deus tem para nós lá em cima. Isso não se compara. A Bíblia fala que nada se compara ao que Deus tem preparado para nós lá no céu. Nada pode, não adianta nem pensar. Porque a Bíblia fala que nós não tem imaginação. É perfeito. E vai valer a pena, porque é nesse lugar que nós vamos chegar pela fé. Dá um grito aí e diga assim: eu não vou parar, eu vou continuar. E diante das dificuldades, o que podemos fazer? Ou nós podemos desistir, ficar para trás, ou podemos continuar com o nosso propósito. A perseverança é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. Precisamos, meu irmão. E muitas das vezes, no caminho da perseverança, nem sempre é só luta, não. Às vezes é saber esperar, às vezes é ter paciência e esperar o tempo de Deus acontecer. Amém? E ter a paciência para esperar o tempo que for preciso para alcançar o objetivo. E tem esperança que vai chegar lá, mesmo diante de obstáculos. Vai valer a pena não se contaminar com o mundo. Vai valer a pena ser fiel. Vai valer a pena seguir a Jesus. E vai valer a pena todo o esforço, todo o trabalho. Como eu falei, a vitória está garantida. E para finalizar agora, de verdade, Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Olha o que eu falei que Paulo diz no final da sua carreira. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Eu não estou dizendo que eu já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Paulo está dizendo que ele não é o perfeito ainda. Mas, olha o que ele diz: mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, eu não alcancei, mas eu concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus.